Existe uma infinidade de crianças que já nascem especialmente guerreiras. São crianças que já nascem lutando bastante pela vida, pela sobrevivência. Bebês que tiveram a gestação interrompida por inúmeros problemas. São os prematuros. Uma gestação normal varia de 37 a 42 semanas. Se a criança nasce antes, com 36 semanas, por exemplo, ela já é considerada uma criança prematura. E esse bebê merece um cuidado todo especial e um tratamento e uma terapia realmente especializada, voltada a essa criança. E é sobre esse tema que o programa Primeiros Passos de hoje vai conversar. Então fique com a gente que o programa Primeiros Passos está no ar. De acordo com o Ministério da Saúde, a prematuridade é a principal causa de morte no primeiro mês de vida. É um tema delicado, mas a gente precisa realmente explorar, tomar conhecimento, né? Porque quando a situação chega perto da gente, a gente precisa aprender a lidar bem naquela situação. E uma dessas causas que também pode provocar a prematuridade pode estar relacionada à gestação. Por isso, mamães, é importante que tenhamos cuidado sempre durante o período gestacional. Veja aí. Existem causas que são maternas e causas relacionadas ao próprio bebê. Quando são relacionadas ao próprio bebê, pode ser por malformação, o bebê nasce com algumas malformações em alguns determinados órgãos, ou alguma síndrome, alguns problemas sindrômicos. E quando é relacionado à mãe, podem ser causas genéticas, a mãe tem alguma malformação no útero, ou alguma dificuldade em fazer com que a gestação se prolongue por um tempo maior, ou então pode ser causas externas, como por exemplo infecção urinária, pressão alta na gravidez, diabetes, alterações da tireoide. Pode ser também relacionadas a infecções como HIV, toxoplasmose, rubéola, infecções congênitas, enfim. Pode ser também relacionada a um pré-natal que não foi muito bem feito, então falta de alguns nutrientes, a própria desnutrição, ou até mesmo a obesidade. Pode provocar também gestações múltiplas, também um fator de risco para prematuridade e até mesmo uma gestação muito perto uma da outra. Até mesmo a idade muito precoce, antes dos 17 anos ou acima dos 35, pode ser fator de risco para a prematuridade. Dependendo da idade que a criança nasce, pode ter pequenos ou grandes problemas. Se a criança tiver uma prematuridade, mas for muito perto do limite que seria aceitável, muito perto das 37 semanas, ela pode ter problemas mínimos, ou até mesmo ter uma alta tão igual a uma criança que nasça no tempo certo, uma criança acima de 37 semanas. Então ela pode nascer perfeitamente normal. Ter alguns cuidados, obviamente, porque as crianças que nascem, mesmo sendo próximas de 37 semanas, elas podem ter um risco maior de fazer icterícia, que é aquele amarelidão, mas tem crianças que nascem também com problemas respiratórios, que precisam inclusive de substâncias para poderem respirar melhor. Tem crianças que nascem com distúrbios gastrointestinais, tem crianças que não conseguem sugar o leite da mãe porque são muito prematuras, tem crianças que podem nascer com problemas oculares e ter problemas de retinopatia, que são alterações na retina, que precisam inclusive de tratamento com laser para poder inclusive enxergar, ou então problemas auditivos. Então os problemas são variados. O que é preciso é que essa criança que seja prematura seja bem avaliada pela equipe médica e seja acompanhada de acordo com a alteração, sejam realizados os exames clínicos e o tempo de internamento dessa criança é variado. Claro, quanto maior o grau de prematuridade, quanto mais prematura for essa criança, maior tende a ser o seu tempo de internamento. E aí essa criança geralmente tende a ir ou para a UTI, se ela for realmente bastante prematura, ou para a unidade de cuidados intermediários. E se essa criança tiver nenhuma grande anormalidade, também ela pode ir para a unidade de cuidados intermediários, que é o próprio canguru, onde ela fica acolhida junto com a mãe ou até outro familiar, utilizando o método canguru, que assegura um vínculo maior entre a mãe e o bebê ou outro familiar e o bebê. Agora nós vamos conversar com a neonatologista Kátia Laureano, que vai nos explicar um pouco mais acerca desse tema que é então importante. Doutora Kátia, muito obrigada pela sua participação. Doutora Kátia,
por que a gente consegue diferenciar um bebê de 37 semanas com um bebê de 37 semanas? O que faz com que ele seja prematuro às 36 semanas? Existem escolas que falam de prematuro abaixo de 36 e outras abaixo de 37. Na verdade, tanto a idade gestacional pode ser avaliada desde a ultrassom do primeiro trimestre da gestação, e o pediatra, o neonatologista, quando a criança nasce, no exame físico existem determinadas características, a pelezinha mais lisa, mais gelatinosa, o pavilhão auricular também não vai ter toda a curvatura. Então existe uma série de características que são observadas que vai dar mais ou menos a idade gestacional do recém-nascido. Doutora Kátia, então não necessariamente uma criança que nasceu com 35 ou 36 semanas, já muito perto desse limiar das 37 semanas, ela vai ter necessidade de ficar internada no hospital, por exemplo? Não, com certeza não necessariamente. Muitas vezes a gente tem uma criança de 35, 36 semanas que não tem nenhum problema. O que acontece na maioria dos prematuros é que eles vão ter, a princípio, principalmente problema respiratório. Daí a necessidade de ficar ou numa unidade de terapia intensiva ou no cuidados intermediários neonatal. Por que a respiração? Qual é a explicação? O recém-nascido prematuro, que está abaixo da faixa etária de 37 semanas, muitas vezes eles não têm o pulmão, vamos dizer, amadurecido, falta o que a gente chama de surfactante. Que seria uma formação que está mais ligada ao final da gestação? Ao final da gestação, essa produção. Então, quando a criança nasce, ela vai ter necessidade de ter um suporte ventilatório, né? Seja uma máquina, né? Uma ventilação mecânica, seja só uma prongazinha que vai dar uma pressão para ajudar esse problema respiratório. Na verdade, é um dos principais problemas no início, porque um grande problema que tem no prematuro é a questão da imunidade. Porque a imunidade do prematuro é mais baixa e é mais propensa à infecção. Então, assim, uma das maiores causas de mortalidade na neonatologia é justamente a prematuridade e a infecção, que está bastante relacionada também. Doutora, existem inúmeros casos de prematuros que têm problemas, na verdade, ainda na gestação, às vezes uma trombofilia, como a gente acompanhou no VT. Mas quais são os outros problemas que aí já estão mais ligados aí diretamente ao bebê, ao feto, que podem provocar uma prematuridade? A principal causa de prematuridade realmente está ligada, como você falou, à própria gestação, tá? Então, a mãe hipertensa, a mãe não faz um pré-natal adequado. A importância do pré-natal é fundamental. Uma mãe tabagista, o uso de drogas, o peso, a nutrição inadequada. Muitas vezes, alguma patologia, alguma infecção congênita pode provocar, ou mesmo infecção na própria mãe. É bastante frequente desencadear o trabalho de parto prematuro. A gente observa que parece até que está mais comum, né? Hoje, não sei se é porque eu fui mãe recentemente e estou mais alerta a essas situações. A gente observa que casos de amigos, casos na família de prematuridade são mais frequentes do que o que a gente observava há pouco tempo, na verdade, não há um passado longínquo. Os hábitos de vida dos pais podem influenciar realmente nisso? Podem influenciar, daí a importância da gente ter um pré-natal adequado. Mas também o que acontece é que a medicina fetal também está bastante desenvolvida. Antigamente a gente não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Antigamente a gente pegava um recém-nascido com menos de 1.000 gramas e a gente praticamente achava que era inviável. Hoje não. Então a gente tem mais tecnologia, a gente faz todo aquele procedimento de intubação, da medicaçãozinha que é o surfactante para abrir mais o pulmão da criança. A gente tem mais cautela em relação à antibiótico-terapia, a alimentação parenteral. Então, assim, a própria unidade de terapia intensiva, ela está mais avançada tecnologicamente falando. E isso também contribui para que esse número aparentemente está aumentado, porque também poderiam ter sido crianças que teriam ido a óbito. Na verdade, então, é a possibilidade de vida que também que aumentou, que teve um avanço, com ciência. certeza. Com certeza. Doutora Kátia,
Existe possibilidade de vida, então, isso eu digo em casos práticos, né? Porque aí existem forças maiores também. Mas existe possibilidade de vida com um parto feito com quantas semanas? A partir de quantas semanas? Existe, o aborto geralmente é considerado a partir de 22 semanas. Então, a gente tem caso de êxito não existe nada matemático. Tem criança muito prematura que surpreende a gente. Muito prematuro seria o quê? 26 semanas? 26 semanas, 27 semanas. O que é que acontece com essas crianças? Muitas vezes elas ficam na ventilação mecânica, que é o aparelho para respirar, muito tempo. Muito tempo é quanto tempo? Vamos dizer 1 mês, 30 dias ou mais. Daí elas podem desenvolver posteriormente alguns problemas. Tá? Por exemplo, problema respiratório, que a gente chama broncodisplasia pulmonar, problema nos olhinhos, tem que acompanhar os vasos da retina, problema neurológico também, hemorragia. Mas assim, o que acontece é que quando fica muito tempo, quando é muito prematuro, está mais tempo no hospital, está mais tempo propenso a fazer infecção, mas assim, tem uma frase que define bem o prematuro, que ele é uma caixinha de surpresa. Muitas vezes você espera que essa criança vai desenvolver muita sequela, e no fundo não vai. E uma coisa importante é que esse prematuro seja acompanhado de perto e não só pelo pediatra, uma equipe multiprofissional, fisioterapeuta, terapia ocupacional, fono. Então é importante para essa criança uma estimulação precoce, é importantíssimo. Doutora, no hospital como é que é os primeiros cuidados com esse bebê prematuro? Hoje a gente está trabalhando muito a parte de humanização. Então, assim, a mãe ela tem um acesso sempre à sua criança, mesmo que ela esteja na UTI ou na UCI. Esse acesso é aberto para ela pegar na mãozinha, ter o primeiro contato. As mães fazem oração, cantam. Isso é muito interessante. E quando elas estão fora dessa história de aparelhagem toda, já começa o canguru, não é? Colocar o contato pela pele para ter mais contato com a mãe. E nos primeiros dias, realmente o prematuro mais extremo, eles vão ficar os primeiros dias ou até mesmo 1 mês, dependendo da idade gestacional, da gravidade, na terapia intensiva. Quando a situação vai melhorando, vai para os cuidados intermediários e posteriormente, que a maioria dos hospitais hoje em dia tem, que é a enfermaria canguru. Certo, vamos voltar um pouquinho então lá para a terapia intensiva, quando o bebezinho ele acaba de nascer, vai para a terapia intensiva. Como é que é a relação lá com a mãe? Aquela criança ainda não pode ser amamentada? Não, a amamentação não acontece. Geralmente essas crianças vão fazer nutrição parenteral. Quando elas chegam em determinada idade gestacional, geralmente após 34 semanas de idade gestacional, elas vão ter o reflexo da sucção e deglutição coordenados. Daí é que a gente vai tentar uma dieta por via oral. Então, antes desse período, eles não têm ainda esse controle? Não, Aí daí a gente pode fazer uma dieta por sonda. A gente passa uma sonda que vai até o estômago e vai fazer uma alimentação trófica, que é como se fosse uma estimulação para poder iniciar. Sempre com o leite materno da mãe, ordenhado, ou quando a mãe não tem o leite de banco. Daí a importância da doação de leite materno. Pois é, quando a gente observa realmente a necessidade, demais, né, de se atentar para isso. Salva vidas. Né? Eu vejo algumas mães reclamando que não tem leite, mães de bebês de uma gestação normal, que não tem leite, pedindo auxílio ao banco, mas na verdade, e elas ficam um pouco frustradas quando vão buscar um banco e recebem uma negativa. Mas na verdade é porque quem realmente utiliza aquele leite são crianças bastante debilitadas e que realmente não podem ficar. E o que acontece é que a mãe do prematuro, como o prematuro não está sugando o seio, então a mãe vai ter pouco leite ou nada. Porque o que vai estimular a produção de leite é a sucção do seio materno. Então, por isso que essas mães, esses recém-nascidos prematuros, precisam tanto de doação. Inclusive, o leite da mãe do prematuro, ele é muito mais rico do que o leite da mãe do menino a termo. Então, o ideal é o leite da própria mãe. Mas muitas vezes a mãe fica lá 1 mês, 2 meses, o menino lá na UTI, precisando de cuidados intensivos e não tem o estímulo para a produção do leite. Sem contar também com o psicológico, né? Que a mãe fica bastante fica, também. Porque na verdade, para a gente é uma rotina, mas uma mãe chega na incubadora, vê uma sonda na boquinha, outro tubo no nariz,
vê uma veia, pega, então assusta. Assusta sem contar no tamanho, né? Que Exatamente. É muito pequeno, doutora. Exatamente. Chega a medir quantos centímetros? Eu já tive mães de prematuros que faziam, doutora, parece um ET, a cabecinha grande, o corpinho pequeno. Que nem então, a proporção assim, ainda acontecia, né? Então, assim, mas isso aí a gente tem que contar com uma equipe de psicólogo, de assistência social, e explicar. Acho que todas as equipes aqui de João Pessoa, as equipes de neonatologia são muito boas e elas estão sempre prontas para receber essa mãe que não é fácil. Doutora, qual é o peso, assim, do recém-nascido, do bebê prematuro, mais prematuro, que no seu trabalho, na sua vida, no dia a dia, você já teve contato? Assim, esses recém-nascidos de 700, 800 gramas, a gente já teve muito menino assim que saiu. A gente tem na literatura menino até de 400, 500 gramas, né? 500 gramas, 600... Menina, não sei te dizer, assim, em termos de estado da Paraíba, tá? Eu já peguei menino de 500 e poucas gramas, mas, assim, alguns não tiveram um êxito bom. Mas acredito que aqui já tenha saído menino de 500 gramas na Paraíba, sim. Pois é, isso há um tempo atrás era impossível de se imaginar. Impossível. Ai, que bom. Então. E a participação do pai também é importante, tá? Porque como é que fica o pai nessa história? Nessa história toda, a gente não pode esquecer do pai, mesmo porque a mãe também precisa do apoio do pai. Tanto para o recém-nascido ter o pai e a mãe junto é importante, e tanto para a mãe, porque o pai acaba sendo uma coluna mais forte ali na hora que a certeza. Mãe precisa demais e a criança então. A mãe fica cansada 1, 2 meses dentro do hospital. Quando ela volta para o retorno, que a gente vê aquela mãe toda arrumada, toda produzida com seu prematuro, dando de mamar, toda orgulhosa, a gente nem reconhece. Porque realmente elas precisam de um apoio, elas precisam de uma atividade dentro do próprio hospital para passar esse tempo. Porque muitas vezes elas só vão na visitar, conversar com o bebê, mas aí não estão dando o seio e ficam nessa angústia que você comentou. A gente vai a um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos continuar, né, a conversar com a doutora Kátia sobre esse tema que é extremamente importante e bastante curioso. Não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente está de volta.